Agora, o que mais choca nessa área sexual é a implicância religiosa, como, por exemplo, a masturbação. Cara, a masturbação, nos últimos 100 anos, foi objeto de uma perseguição maior do que o adultério. 100 anos. Você sabia que, antes disso também, em períodos anteriores, se você pegar aquele livro que eu cito muito, Eunucos pelo Reino de Deus, que é um livro que está esgotado, mas que eu queria que o Braulio lembrasse ao Davi para fazer uma consulta para ver se a gente consegue publicar. Sim. Nem que fosse um e-book dele. Um livro maravilhoso, conta toda a história da sexualidade cristã. Toda ela. Com documentos, com bulas, papais. E aí teve períodos na história em que, por exemplo, o cara podia adulterar, mas se ele transasse na bunda da mulher dele, eita, e a mulher dele dissesse, ele gosta da minha bunda, ele poderia pegar 8 anos de cadeia por gostar da bunda dela. Ele podia até adulterar. Adultério, ele seria encarcerado por 1 mês, vamos supor. Mas se ele gostasse do bumbum da esposa, meu Deus, podia ser 8 anos de prisão. O adultério tinha uma penalidade muito mais simples. E a masturbação? A masturbação era considerado um pecado enorme, baseado em Oinã. Oinã foi um dos filhos de Judá, neto de Jacó, tataraneto de Abraão, que tinha uma lei que dizia que se uma mulher casasse com um homem, o homem morresse, o irmão vinha e transava com ela para suceder, para dar geração ao irmão que morreu. E aí tem lá essa história da mulher, que o marido morreu e os outros irmãos vieram. E cada um dos que tentaram transar com ela para dar filho a ela, morreram também. Aí sobrou lá um que ia, e toda vez que ele botava, na hora que ele ia orgasmar, ele tirava, ele não queria suceder o irmão. Não queria dar uma descendência ao irmão, ele tirava na hora. E aí isso ficou considerado um grande pecado. Não tanto entre os judeus assim, mas os cristãos, depois de um tempo, especialmente os cristãos do cristianismo, os cristãos do catolicismo, desenvolveram, a partir daí, um grande pecado para a masturbação, porque a masturbação é um pecado de quem não derrama o sêmen dentro de uma mulher, derrama fora. Não importando se tem mulher ali ou não. Então, meu Deus, a garotada garotada de igreja, eu cresci num ambiente onde a masturbação era um pecado horroroso, cara, horroroso. Nós tínhamos aula na escola dominical sobre o pecado da masturbação quando eu tinha 10 anos. Meu Deus. Quando eu tinha 11, 12 anos. Agora eu não estava nem aí, né? Os meus amigos ficaram neuróticos, eu não. Eu já vim inaugurado desde os 5 e não tinha parado daquela molecagem amazônica no quintal e no sítio a vida inteira. Com 11, 12 anos eu estava idoso. Masturbação para mim era normal e era brincadeira, era só quando não tinha menina. Quando não tinha menina, você se masturbava. Se voltasse da casa de uma namorada todo molhado, desesperado, você se aliviava para dormir. Fazia até parte do rito de alívio. Mas na igreja aquilo ali era o pior pecado do mundo. E quando eu me tornei pastor, há 48 anos atrás, cara, tinha fila de meninos e meninas no gabinete pastoral e eu sabia que cada um ia chegar ali e ia falar, pastor, eu me masturbei. A maioria homens.
Eu me masturbei porque eu estou com tesão danado na fulana. Ai, 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 ai. Eu falava, você homenageou ela? Ah, é. Tá, 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 tá. E agora o que que eu faço? Eu digo, nada, meu filho. Lavou bem a mão e tal. Não cumprimentou ninguém antes de lavar essa mão. Agora, tenta parar com isso, porque a masturbação tira o prazer sexual em si. Quando você se acostuma a ser um masturbador e você começa a ter relações sexuais, você passa a sofrer de ejaculação precoce, na maioria das vezes, porque a masturbação é rápida. E aí você vai para uma relação normal, tem a ejaculação rápida. Não dá prazer à mulher, não sente plenitude de prazer, e tem gente que nunca mais aprende a transar legal, sem a pressa masturbatória. E aí a mulher não satisfaz, o sexo vai ficando um horror. Então é bom evitar a masturbação, não é por nada não, é por saúde psicológica, para guardar uma espécie de tesão controlado, aprender a controlar tesão, porque na transa sexual, para você não ter orgasmo precoce, ejaculação precoce, você tem que aprender a segurar as coisas. Segurar, aprender a manha. E a masturbação é desesperada, é apressada, é culpada, é rápida. O sexo deve ser calmo, tranquilo, demorado, degustante, feliz, sem pressa. Então, até por essa razão, é bom aprender a não masturbação para gozar bem na hora certa. Os grandes problemas hoje em dia são com os gêneros sexuais, mas eu não vou tratar disso agora, porque a sua pergunta não era sobre isso, é sobre o capítulo 3 do Sem Barganhas com Deus. E vai ter muita coisa interessante na frente nesse livro, sobre inventários desse período, desses períodos históricos todos e dessas mutações comportamentais.